Ô, Arenosa, boa Olá, tarde. tudo bom? Boa Ô, tarde. Tá me escutando bem? tô sim, ótimo. O som tá ótimo, viu? Tudo bem Que contigo? bom. Tudo bem contigo, tudo bem? Estamos em quarentena no nosso escritório, Todos. em casa, né, trabalhando, né, no trabalho, né? Que é quando a gente ouve um cachorro latindo, eu também tenho meus cachorros aqui. Aqui também tem, viu? Eu não sei se vai sair, aí se já tá saindo o som. Tudo bom, né, contigo? Tudo ótimo. Antes que eu entre, Arenusa, apresenta onde é que você se encontra agora. Nós nos conhecemos, eu, cliente do jornal O Povo, né? Você comandava a área digital lá do jornal. Como é que você está agora? Eu dei uma circulada, né? Então, eu hoje estou com a empresa própria, né? Abri minha própria empresa e estou residindo aqui em Brasília. Então, depois do Jornal o Povo, eu passei pelo grupo Jaime Câmara, em Goiás, né? Responsável, afiliada à Globo Goiás e Tocantins. Uhum. Depois resolvi ampliar as experiências, fui para a Austrália, então Eu passei vi. um tempo lá. Voltei para o Brasil e Uhum. participei de um projeto de uma startup aqui, que também é Uhum. focada na plataforma 100% digital, voltada para conteúdo político e jurídico. E agora estou começando carreira solo. Ah, certo. Mas aí, Arenusa, eu queria começar o nosso papo exatamente com uma coisa que quando eu entro numa empresa para reestruturar essa empresa, primeira coisa que eu vejo é a desconexão entre o marketing e o modelo de gestão da empresa. Né? Ou seja, a empresa trabalha de um jeito e o marketing faz aquele marketing, a gente chama de marqueteiro, né? Lembra do marqueteiro chamado? Que faz Uhum. aquele marketing que é, vamos dizer, entre aspas, não é mentindo, mas fantasia além daquilo que a empresa realmente se compromete a fazer com o cliente, com o mercado. Como é que você vê essa situação agora, principalmente, né, que não dá mais para ser assim? Então, com as mídias digitais, a coisa, a ação de marketing está altamente conectada com o modelo de gestão da empresa, que o cliente percebe logo se não for assim. Bom, vamos lá. Acho que a sua câmera não estou vendo seu rosto agora. Ah, Virou. deixa eu voltar aqui, peraí. Deixa eu ver aqui, peraí, só um minuto. Bom, Deixa eu mas mudar enquanto aqui. empresas existe uma desconexão. Pronto. Estava mostrando a máquina de costura que a mulher botou aqui no meu escritório. Olha o mar, de graça, de graça. Antigas tecnologias, mas que ainda funcionam. Tá certo. Pois E a não. gente vai falar sobre isso aqui. Bom, então assim, para começar aqui o raciocínio, a gente está no momento que todo mundo já falou e já comentou que é sem precedentes, né? Uhum, isso. Para os negócios. E a gente está no momento que eu posso comentar aqui, que é o momento que está marcando o fim do século XX. Então, se a gente precisava de um marco para Uhum, mostrar que algo começou e algo novo está começando, nós temos agora com o Covid, né? uhum, E o coronavírus, ele passa a ser um acelerador, né, do futuro. Então, assim, eu já venho trabalhando com o digital, e aí eu falo de negócios digitais, né, porque a gente tem ali o marketing uhum. digital, que é a pontinha do iceberg do marketing, Isso, que é a pontinha né, que o marketing é algo maior, ele não é só digital, e o isso, marketing faz parte de algo que é maior, que são os negócios, né, que é como você isso. estava falando, muitas Uhum, vezes até com ações desconectadas. Então, isso. coronavírus, eu trabalho há 16 anos com isso, a gente se conheceu lá no Povo, passei Uhum, muitos anos, né, lá, uhum, e fazendo vários projetos para a área digital. Então, o que a gente vê é que é um acelerador do futuro. Então, agora as empresas estão passando, precisam, né, se uhum. adequar ao momento. Muitas delas recebo comentários no meu Instagram, às vezes, que mesmo nesse momento de pandemia ainda não iniciaram ações voltadas para o digital. Uhum. E aí a gente tem uma sequência de necessidades que as empresas têm que tomar para se Uhum. adequar a esse novo cenário. E aí vem uma das questões que você falou, acho que o primeiro ponto antes da gente pensar um pouco da conexão do marketing com o restante da empresa, é que as empresas agora elas têm que parar um pouco, né? O primeiro passo, acho que na verdade, o primeiro passo é não entrar em pânico, né?
Isso. Então, o primeiro passo é não paralisar. Eu acho que o primeiro passo é emocional, porque eu já vi algumas pessoas falando assim, o primeiro passo é mudar a cultura. Se não, calma, vamos, o primeiro passo é não paralisar, né, questão emocional mesmo, e partir para a ação. E aí partir para redefinir o modelo de negócio, já que o marketing faz parte disso. Então, é dar uma olhada, saber que hoje a tecnologia permeia todo o negócio. Então, você não consegue só mudar o marketing. Então, muitas vezes, essa leitura da desconexão da área de marketing, ela é justamente por isso. Porque a tecnologia hoje ela tem que permear todo o processo da empresa. Isso. Então, se você muda a forma de atender o seu cliente, você vai mudar os canais digitais que precisam se relacionar com esse cliente, mas não só eles. Então, não é só ter mais presença no digital. É mudar processos, é mudar TI, é mudar toda a área jurídica, enfim, todas as outras áreas que estão ligadas a esse processo. Mudar RH, então, o RH vai ter que pensar em gestão de pessoas e remuneração por resultados de outra forma. O home office vai ser feito agora muito mais, vai ser visto de uma forma muito mais profissional do que como era visto antes. A gente vai ter que pensar como a gente remunera as pessoas por produtividade trabalhando em casa. Então, competências mudam nesse cenário, então tudo isso está conectado na empresa. Então, às vezes, o marketing ele se torna isolado, às vezes, em algumas situações, porque não é a pessoa que está pensando a transformação dessa empresa, que a gente não fala só de digital, da ponta de marketing, ela não está ligando todas as pontas. Então, é necessário, inclusive, se alguma empresa estiver buscando um profissional ou um curso, enfim, para ajudar, né, nessa transformação, é necessário ter um profissional que seja sazonado para que ele consiga, junto com o empresário, pensar em todos os processos que vão mudar. Então, até as competências, né, de contratação vão mudar. Eu acho interessante uma coisa que eu ouvi hoje de uma pessoa que, falando de redes sociais, o pai reclamando que o filho vivia nas redes sociais. E agora o filho diz, papai, a tua empresa tem que estar lá, porque senão ela vai se acabar. Então, as empresas têm que ser multiplataformas, multicanais, e isso aí, de repente, todo mundo passou a olhar para aquilo que não olhava, que parecia ser uma brincadeira. Isso é uma quebra de paradigmas. Aqui em Fortaleza, eu vi grandes empresários com rede de loja, de repente, ele botando anúncio da loja dele no Instagram dele, coisa que é incipiente para o que deve ser feito. Para uma empresa ficar altamente toda digitalizada, usando as plataformas de divulgação, não só a TV já está perdendo muito em relação a isso, né? Então, e eu vi de repente o filho dizendo, e aí agora, papai? Aquilo que era meu brinquedo, que você me proibia, você está lá e tem que estar, porque a partir de agora vai ter que estar, né? Uma coisa dessa parte da digitalização, dessa mudança de venda, que eu vi, eu estava conversando com um amigo hoje, quando eu fiz consultoria num ramo de restaurante também, e fiz aqui em Fortaleza, não é do seu tempo, você é muito nova, na pizzaria de Itália. Né? A de Itália, ela teve a maior rede de pizzaria de Fortaleza, e aí o conceito que o dono tinha, que no caso o nome dele era mesmo meu nome, Chico Pontes, mas não era meu parente, ele e o genro dele dizia, todo o comércio voltado para alimentação, restaurante, lanchonete, tem que ser assim, 25% área de produção, 75% área de venda. E aí chegou o delivery, e os 75 virou 300. A área de produção ficou pequena, nós estamos vendo, inclusive conversando com meu filho que cuida da minha empresa da área de marketing, a área de produção ficou pequena para o tamanho do salão, que não é mais o salão da empresa. Né? E tudo isso vai tudo na digitalização, não é um telefone pedindo delivery, são sistemas, são plataformas, o Instagram já está entrando com isso também. Né? É essa base que a empresa ela não tem nada disso e de repente ela vai ter que se reinventar 100%. Exatamente. Então, você falou de um exemplo muito bom, acho que tanto restaurantes como supermercados, né, passaram, quem não tinha passou a ter delivery, né? E é um ponto interessante, porque quando a gente fala de transformação digital, de digitalizar, né, de colocar tecnologia em vários processos da empresa, a gente tem que pensar, quando a gente vai pensar do ponto de vista de marketing, a gente tem que pensar em algumas coisas que mudaram. Então, no supermercado, por exemplo, anteriormente,
era muito importante ter um estacionamento amplo para receber todo mundo lá fisicamente. E no supermercado, por exemplo, é super importante uma gôndola bonita, né? Porque você quer receber e quer encantar o cliente que está chegando até lá. É super importante ter muitos caixas, né? Atendendo muita gente. Então, o que acontece nesse negócio é que no digital, você vai ter que pensar diferente. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, aí por isso que não pode ter pânico. Existe uma demanda represada agora, que vai voltar aos hábitos anteriores, né? Então, que vai voltar ao supermercado. Mas muitas dessas pessoas experimentaram o delivery pela primeira vez e receberam os itens em casa, né? Restaurante é a mesma coisa. Às vezes você não pedia uma, né, determinada... Você não fazia home office, né? Sempre estava lá no self-service. Então, hoje em dia, muitas vezes você acaba pedindo, não só aquela... Você pedia sua alimentação no final de semana, às vezes, de um delivery. Agora você está pedindo na hora do almoço. Né, passou a ser o facilitador da sua vida, pediu delivery. Então, essas pessoas que experimentaram pela primeira vez, né, essa demanda via o delivery, parte delas gostaram e vão continuar pedindo delivery. E parte dessa demanda que hoje vai pedir delivery vai voltar para o supermercado. E aí que o dono do supermercado ou o dono do restaurante tem que pensar, como que eu posso... Delivery todo mundo vai fazer. Como que eu posso? Você volta para uma questão básica de marketing, inclusive. Qual a minha proposta de valor que me diferencia do delivery do concorrente? Por que que ele vai pedir de mim, né? E outra coisa, parte dessa demanda vai voltar a consumir, né, no supermercado, né, fisicamente. Então, outra coisa que às vezes eu vejo especialistas digitais falando, que eu fico assim assustada, é propor, de certa forma, a destruição de um negócio antigo e propor a total digitalização de um negócio novo. A gente não está falando aqui de destruir a receita, né? Então, tem que ter o apreço pelo antigo e o apreço pelo novo. Então, essa receita antiga, eu acho assim, que pensar como empresário ajuda bastante, né? Então, pensar que aquela receita é preciosa, que ainda é a galinha dos ovos de ouro, que vai voltar, que está represada. A China mostra aí dados que alguns negócios retomaram com força, né, à medida que está soltando, né, tem uma demanda represada. Então, assim, é como que você estabelece uma linha de receita paralela no digital que pode te ajudar. Então, inclusive, pensar em novos produtos, isso é ótimo, a presença digital é fundamental, e pensar em negócios híbridos também, porque, na verdade, a gente está falando de uma soma de receitas. Então, de repente, eu posso ter um negócio que eu passo no supermercado, escolho, e simplesmente eles vão deixar na minha casa, no horário que eu esteja, digamos, né, no futuro próximo, né? Então, como que eu posso melhorar a experiência dessa pessoa que está pedindo em casa atualmente? Tem supermercado que simplesmente, por exemplo, está fazendo pedido pelo WhatsApp, mas não pensou em ajustar o produto para esse pedido ser feito de uma forma mais facilitada, né, para a pessoa que está em casa. Então, assim, quando a gente fala em digitalização e de marketing de proposta de valor, é pensar um pouco, assim, é pensar negócio, né? É pensar em como tudo isso vai funcionar. Uma coisa que eu vejo, que me veio agora à tona, todas as vezes que você vai no supermercado, você recebe um cupom fiscal, né, a notinha, e não conheço nenhum supermercado guarda esse histórico das tuas compras, e ele está na mão. Então, não é utilizado isso numa próxima compra, nem para te ofertar aquela tua entrada, aquele contato com o cliente, não é utilizado para servir como um canal de oferta. Então, o supermercado te recebe, você compra ali 50, 100 itens, ele não mapeia o teu comportamento, que eu acho que agora vai precisar fazer, e ele não pega os teus dados para te mandar a oferta daquilo que tu sempre compra. Então, esse comportamento vai dar uma outra experiência para o cliente. E nenhum supermercado que eu conheço faz isso. E ele já tem esse contato com o cliente. Então, na hora do caixa, me dá o número do teu celular, do teu e-mail, ou alguma aplicação que te remeta ofertas naquela frequência que você vai. Se você vai a cada 15 dias, então uma inteligência instalada, que aí a digitalização instalada no sistema de controle do supermercado, que te antecipa, olha, amanhã é o dia da Arenoso ir lá no supermercado. Então, hoje eu mando para a Arenoso uma oferta de produtos que ela sempre compra. Para que eu fidelize, você me procure e não vá no outro. Eu já estou querendo que a minha geladeira diga isso, né? Nem mais supermercado.
Porque, assim, o IoT, né, a questão da internet das coisas é outra coisa que está em voga, né? Então, inteligência artificial em tudo. Então, eu já estou pensando na minha geladeira, dizer para mim, ó, acabou, e já fazer o pedido direto para o supermercado, sem precisar passar por mim, assim, né? Então, trabalha aí para mim, robô, né? A geladeira até já vai fazer, mas o supermercado nenhum faz, né, ainda, né? Então, a gente Pois não. Eu acredito que tem alguns que já coletem, assim, o Pão de Açúcar já coleta. Eu até ouvi que eu acho que alguém comentou aqui pra gente. Mas, assim, eu não tenho experiência como consumidora do Pão de Açúcar frequente, então eu não recebo e-mail deles para poder dizer exatamente como hoje está funcionando lá. Eu utilizo e nunca recebi. Então, é isso, assim, dá um exemplo aqui para vocês de oportunidade, assim, dá um exemplo prático de repensar modelo de negócio. A gente falou aqui de supermercado, de restaurante. Então, por exemplo, eu conheço um restaurante que aberto há pouco tempo, na verdade é um restaurante que faz parte de uma empresa maior, tem outras empresas no grupo, e eles tinham aberto esse restaurante. E aí o passo a passo foi mais ou menos isso que eu falei, assim, primeiro não entrar em pânico, entrar em ação, segundo é parar para olhar o modelo de negócio. Então, o digital faz parte disso, mas eles pararam para olhar o modelo de negócio deles. Então, vamos redefinir como que nós vamos funcionar, porque eles, por exemplo, não precisavam mais da quantidade de funcionários que eles precisavam para as funções que já tinham, mas conseguiram remanejar funcionários para as novas funções que surgiram, porque eles tiveram que remodelar o produto deles. Então, um dos casos que eles fizeram foi o delivery. E para fazer isso com o delivery, ele teve que olhar o estoque. O que eu tenho no estoque? O que eu posso oferecer? O que meu produto vai mudar? Como que eu faço para não perder o que eu já tenho estocado? Ele tinha uma demanda específica. Então, pensando nisso, eles criaram um novo produto para ser entregue em casa. Eles não entregavam, começaram a fazer esse delivery. E o que é interessante também, inovaram também no cardápio, nos tipos de cardápio, já utilizando o que eles tinham, né, de estoque, né, na empresa, e começaram a fazer essas entregas. Então, funcionários que fazem determinada função passaram a ser capacitados para novas funções, por isso que a gente fala que é transformação, porque o processo né, entra desde o orçamento mudar, a capacitação da equipe tem que mudar, e passaram a vender pelos canais digitais. Então, tiveram que aumentar a presença digital para poder começar a comercializar e divulgar um produto que eles nem tinham. E o Instagram é excelente plataforma para isso, por ter mais de 77 milhões aí de usuários, né? E no Brasil, né? O Brasil está ali com a Índia de quantidade de pessoas, e eles não fizeram também uma presença digital genérica. Então, onde eles trabalham hoje, eles ofereceram delivery contextualizado. Então, eles foram lá, eu estou oferecendo petiscos e etc. para as lives que estão acontecendo, né? Então, eles começaram a casar a comunicação deles no digital, né? Focado no público deles e numa oportunidade, contextualizando dentro do Instagram. Então, não foi simplesmente colocar um valor promocional, né? Então, eles pensaram usar a presença digital de forma adequada. Uma coisa também que eu vejo alguns especialistas dizerem é o seguinte: não foquem só no Instagram. Mas também é humanamente impossível, a gente tem que pensar que nós somos pessoas, né? Eu sei que o Elon Musk já está querendo colocar aí para a gente trabalhar com chips, né? Inteligência artificial com a gente, né? Implantado, mas ainda somos pessoas, né? Não somos robôs, então a gente não pode exigir do empresário ou do profissional liberal que do dia para a noite a capacitação chegue, que eles façam a presença digital em todas as redes. Então, comece, se o Instagram é mais fácil, comece pelo Instagram. E aí você vai ampliando a presença em outras redes sociais com o tempo, né? Assim, fazendo isso de forma profissional. Então, é interessante que você esteja no Google, se alguém está pesquisando por você, é interessante que você esteja em outras redes sociais, sim, é interessante você ter um site adaptado, né, para o digital, sim, mas a gente tem que pensar duas coisas. Pensando como empresário, e a minha estratégia para as empresas que eu já passei é o seguinte: a gente tem que ter farol baixo e farol alto. Farol baixo é pensar qual o produto eu posso lançar rapidamente, que eu já consigo trazer uma receita com o que eu tenho. O que eu posso, com poucas modificações, já entregar. Então, se a empresa tem condições de fazer essa virada rápida, pensar nesse produto, que é a fruta baixa, que a gente pode colher mais rapidamente. E pensar que transformação digital
passa por vários processos, como eu falei aqui de capacitação. Uma empresa grande não consegue capacitar todo mundo, até o próprio empresário não consegue, por mais live que ele assista, se capacitar de hoje para amanhã. Então, existe um processo, que é o farol alto, nesse caso, que a gente tem que ir se transformando, por isso a transformação, impacta todas as áreas da empresa. Eu penso em termos de restaurante, como já tem alguns restaurantes que tem um tablet para você fazer os pedidos, né? Em onde você entra, se eu estou indo lá no restaurante de sushi, de repente, eu entro lá no Instagram, digo, ó, estou chegando aí, já faço o pedido. Quando eu chegar lá, ele já vai estar pronto para me receber. Então, há um encurtamento disso aí. Isso faz parte da reeducação da estrutura, do treinamento até dos garçons, das áreas de serviço do restaurante, né? Mas em segmentar essa parte do marketing, Arenusa, como é que normalmente as empresas podem trabalhar onde você possa fazer? Eu sei que existem ferramentas que eu entro no Instagram ou em outra rede social e aí eu trabalho só naquela faixa ou só naquele mercado. Como é que hoje no processo digital pode ser feito isso? E que forma que você possa ter uma atratividade mais rápida para bater exatamente no foco que você precisa? Eu acho assim, o primeiro ponto que eu visualizo na maioria das situações quando eu me deparo é um problema que vem antes da segmentação das ferramentas, que a gente vai falar disso, mas a segmentação antes. Na verdade, o que acontece muitas vezes? Você pega, de repente, um dermatologista. Às vezes ele é um dermatologista e ele quer falar para todos os públicos. Ou ele é um advogado e ele quer falar para todos os públicos. Então, se ele é genérico, se ele é muito abrangente, se ele não tem um foco específico em determinado público, a autoridade dele, se tornar conhecido naquele segmento, já se torna mais difícil. Então, às vezes, se você é um dermatologista, mas trabalha só com pele madura, por exemplo, você já consegue focar todo o seu conteúdo digital para aquele público. Então, se você poderia trabalhar, por exemplo, com cabelo ou com pele. Então, se meu interesse, a Arenusa, é o rejuvenescimento facial, ou então se eu já estou numa fase de uma pele madura, eu tenho interesse por aquele tipo de conteúdo. Então, o que eu vejo, às vezes, um posicionamento digital, uma presença digital genérica. Então, às vezes, você tenta alcançar muita gente, falar para muita gente, e não fala para um público específico. Você não consegue ser cativo, criar uma conexão forte com aquele público, que você poderia ao se comunicar para ele. Então, acho que o primeiro ponto que os profissionais ou as empresas, né, as clínicas, no caso que eu falei aqui de dermatologia, precisam é ter um público específico, procurar uma dor da qual não está vendendo produto, você está vendendo uma solução para aquele cliente. Então, o cliente tem um problema, e ele não está querendo saber qual é o produto específico, ele quer saber se você resolve o problema dele, é isso que ele compra. Isso. Então, o interessante é que esses profissionais, essas empresas consigam nichar, né, que a gente chama, falar para o público que tem interesse. Então, se eu sou um advogado, se eu faço sobre previdência, consigo falar sobre previdência para militares, por exemplo, tem especialização nisso? Então, foca nesse tipo de conteúdo, porque aquele público vai começar a te identificar. Então, se é dermatologia e você fala para o público de pele madura, para mulheres de pele madura, vai dar dicas de cuidados tópicos e etc e tal, aquele conteúdo vai cativar organicamente, já de fato, essas pessoas a consumirem teu produto. Então, marketing digital também não é do dia para a noite, então é um conta-gota, você tem que ter persistência. Então, você tem que continuar se mostrando autoridade naquele assunto. E outra coisa muito importante, tem muita gente que desanima do meio do caminho em trabalhar marketing digital. E é nessa hora que o concorrente sai à frente, porque um desiste e o outro continua. Então, primeiro é focar nisso. E aí depois você pode ir para as ferramentas. Então, se você vai para um Instagram, por exemplo, com uma bio estrategicamente escrita para falar com aquele público. Então, eu sou dermatologista e falo, né, atendo mulheres, ou nem mulheres, porque vou falar uma persona específica, atendo com rejuvenescimento facial, por exemplo. Então, você já começa a direcionar as pessoas que estão te seguindo àquele tipo de interesse. Então, persista naquele nicho para isso. Outra coisa que vai acontecer é que todas essas ferramentas, elas possibilitam, sim, você fazer uma segmentação interna. Seja ela o LinkedIn, seja ela redes sociais como o Facebook e Instagram, né? Você consegue direcionar o seu post para aquele tipo de perfil que te interessa. Mas você primeiro tem que saber qual é o perfil
que você quer conversar. O que eu vejo, Arenosa, quando eu fiz consultoria em algumas empresas, por exemplo, em loja de tecido, por exemplo, confecção, é que o primeiro ponto para você digitalizar os processos de conexão, por exemplo, com o teu cliente, é ter a base de conexão com esse cliente. E de ver que a maioria das empresas não tem. Ou seja, a experiência do cliente na loja é só na compra e venda e você não guarda a experiência dele com dados para que ele possa ser abordado de novo, né? Aquilo que você chega, às vezes, no restaurante, você vai sempre, e o maître chega e diz, Arenusa, como é que tá? Você vai querer aquele mesmo prato, que é uma experiência da cabeça do maître, né? Mas trazer para a empresa de volume, tipo uma empresa de confecção, o próprio restaurante, uma loja onde a pessoa está sempre comprando um perfume. Então, essa experiência ela é muito personalizada e esquece dessa digitalização dos dados para trabalhar. Então, eu vejo há um desperdício desse contato que hoje vai ter que ser resgatado e vão correr, né? E aí vai ter uma coisa muito boa, que é uma demanda para a gente na área de informática, para digitalização de empresa, enorme agora, né? Ou seja, e pode ser home office, natural. E pode ser home office, exatamente. Então, e vai haver uma carência maior ainda, que já tinha de pessoas na área de informática, né? Principalmente com experiência em fazer essa parte do CRM, né? Que é o mais básico hoje do marketing com relação às pessoas e às empresas. Isso, assim, é uma das profissões aí que a gente vai ver se bastante requisitada, que já era, na verdade, assim, eu sempre tive dificuldade, inclusive em formação de time, por essa questão, assim, você precisa contratar e você não tem gente com experiências, e aí, como você falou, ou em CRM, enfim, em todas as plataformas aí de marketing digital, embora existam muitos cursos disponíveis para essa capacitação. Então, acho que hoje, e aí não todo mundo está no mesmo barco, né? A gente para um pouco para pensar que a gente tem que ter um pouco de humildade para se reciclar. Então, os profissionais que estão aí, inclusive, assim, existem muitos cursos disponíveis, inclusive gratuitos, né, nesse período de quarentena, e bons cursos, né? Então, um dos cursos que eu acho interessante, para quem quer entender, por exemplo, como você falou aí, de se conectar e oferecer para os clientes algo que ele costuma consumir, ou oferecer algo que seja um upselling, que ele possa, já consumiu algo, mas ele pode crescer, né, em valor, adquirindo mais coisas na mesma empresa. Então, se você já sabe o que ele consumiu anteriormente, é mais fácil de você sugerir um novo produto. Existem cursos, por exemplo, da HubSpot, que é uma plataforma profissional, assim, né, robusta, que é gratuito, que fala sobre embalde marketing, por exemplo, que é algo muito falado hoje em dia. Então, acho que hoje os profissionais, inclusive da área de marketing, né, vão precisar se reciclar também, né? Então, teve durante muito tempo muita gente resistente a essa transformação. Então, hoje eu estava até brincando, assim, não foi CEO nem CTO que fez transformação digital, foi com C também, foi o Covid-19, que empurrou todo mundo, agora vai ter que ir, né? Então, está todo mundo nesse momento. E eu acho que todos nós e as empresas temos que ser caçadores de problemas e de oportunidades, ver o que está crescendo para propor novos produtos, propor soluções tecnológicas, propor, por exemplo, coleta de dados, né? E ser rápidos nisso. Eu estava dando uma olhada que uma empresa de skincare, por exemplo, percebeu a questão do álcool gel, né? Todo mundo está usando álcool gel e já está lavando tanto as mãos e muito álcool nas mãos, sentindo a mão ressecada, né? E ela já percebeu, vou criar um cosmético, algo que higienize, mas que não danifique a mão, como o álcool gel. E que tenha um odor, um perfume, né? Isso, e que já seja um cosmético, que já trate, né? Que você não sinta esse ressecamento. Então, isso é uma forma de você visualizar dentro de uma situação. E ela não produzia álcool gel, então, essa empresa específica. Então, o que acontece? Ela identificou um problema, identificou uma oportunidade e outra. O tempo de desenvolvimento desse produto não foi 18 meses, né? Já vamos planejar um produto novo. Foi dentro de um mês eles lançaram um produto novo. E aí é um pouco do que eu falei, de perceber essas oportunidades e de virar a chave rápido e ter aquela história do farol baixo, farol alto. O que eu posso fazer rapidamente com o que eu tenho em casa, né? Com que eu já tenho estoque, e o que eu posso fazer para transformar toda a minha empresa a longo prazo.
E aí tem vários casos. Home office é outro. As empresas que estão tendo que abastecer pessoas para trabalhar home office. As pessoas não estavam preparadas para trabalhar home office. Então, que tipo de estrutura que elas passaram a precisar e que vão precisar consumir, comprar, né, para ter essa estrutura em casa? Então, tá todo mundo nesse momento de se reinventar, né? E reinventando o futuro também, né? O que eu vejo, o grande calcanhar daqui vai ser exatamente a área de sistemas. Porque para me fazer qualquer digitalização, eu tenho que ter uma base de sistema muito boa. Então, e aí, a base, ou seja, o que vai pegar, né, para mim, nesse momento, é esse tempo que vão ter as empresas para poder adequar os seus sistemas a essa nova realidade, para que você passe a partir dessa digitalização, como você colocou, da empresa como um todo, até chegar no marketing. Porque os sistemas estão preparados simplesmente para fechar a venda, controlar estoque e nada de reportar. Por exemplo, uma relação hoje que muitas empresas já eliminaram, representante-comprador. Isso vai ser tudo sistema. E mais agora ainda, não faz sentido eu ter agora, por exemplo, que o representante vai ficar home office ligando para a empresa para vender, onde o sistema pode se conectar com o outro. Né? E aí nós vamos ter uma demanda de mudança de plataforma, de sistemas mesmo, né? Onde você vai ter que escolher investir um pouco mais ou adequar o que você tem. E aí vamos de novo para a turma da informática, né? Que vai ser o nosso calcanhar de Aquiles, de novo. Então a área de sistema tem que ser mais valorizada. Com relação a valorizada, não digo nem que pagar melhor, mas de ter mais estrutura de suporte para o negócio. Porque até mesmo você falou em RH antes aí. O RH, para você ter fazer campanha na estrutura de RH, de promover as pessoas, de dar treinamento, hoje tudo são plataforma EAD, para você ganhar escala. Você não movimenta 100, 200 pessoas de cima a baixo do Brasil, isso vai ter que ser EAD e já tem várias plataformas. Né? Isso vai de novo para o conhecimento, onde você pega, né? No meu ramo atual, onde eu faço consultoria, mas eu tenho uma transportadora, eu tenho vários amigos que eu chamo de dragões do transporte, que simplesmente ele não tem um Instagram, não está conseguindo falar com ninguém nesse momento. Não, eu tenho um LinkedIn. Esse é o isolamento social oficial, é absoluto. Porque o LinkedIn não abre assim como o Instagram ou o Facebook, a plataforma para você conversar logo, ele precisa de uma autorização. Então, temos algumas coisas, alguns paradigmas, até mesmo essas pessoas vão ter que se adaptar. São sistemas e pessoas que vão ter que estar uma transformação com calma, como você colocou, não adianta apavorar, porque eu sempre digo o seguinte, em qualquer situação, sempre dá tempo para parar um pouquinho para pensar. Tem que pensar para poder tomar decisão. Né? Então, e até a demanda para os departamentos de TI muda. Então, se antes eu precisava de uma determinada demanda para o departamento de TI, sei lá, de softwares que eu precisava utilizar porque eu trabalhava dentro da empresa, talvez só por eu trabalhar em home office já muda o tipo de software que eu vou ter que usar. Então, se eu tinha que uma demanda de suporte, porque todos os meus vendedores usavam celular e agora estão todos em casa, qual é a demanda nova, se o processo muda, a forma de vender muda. Então, as demandas também para as empresas, né, e para as equipes de TI vão mudar, inclusive vão redobrar, né? Porque assim, um RH, por exemplo, não pode ser home office, assim, ele pode fazer contratação home office. Então, não só os treinamentos, então quantas atividades já poderiam ser feitas home office, né? E isso para a empresa também é uma redução de custos. Então, ela tem o que acontece? Você deixa de ter necessidades antigas e passa a ter necessidades novas. Então, vai ser um trabalho de cultura, né? De transformar a cultura. Por isso que a gente fala de transformação, né? É grande, então não é do dia para a noite. Então, por isso que eu falo, eu sempre fui a favor do que eu já falei aqui algumas vezes, né? Do farol baixo, do farol alto. O que eu posso fazer de imediato que ajuda na minha receita de imediato? Porque a gente tem que pensar com a cabeça empresária. Mas eu também tenho que pensar que nem tudo é do dia para a noite. O que eu tenho que fazer nesse processo de mudança que demora mais tempo para fazer isso de forma profissional? Então, ela é uma constante, eu não posso simplesmente desligar uma chave e ligar outra. Então, eu tenho que ter um processo que vai voltar uma demanda, eu vou criar outras linhas de receita para ter sustentabilidade e que no futuro eu consiga não ser pego de surpresa como eu fui pego agora. Eu já estou mais preparado, eu já tenho outras linhas de receita. Né? E outra coisa que eu estou percebendo, a gente falou de sistema aqui, é uma questão que as pessoas acham que estão
para a gente não se enganar, né? Assim, muitas empresas continuaram pensando analógico. Pensar digital não é fazer reunião por Zoom, pensar digital não é usar o Slack, não é sobre metodologias ágeis, né? Não. Pensar digital, assim, estou home office, eu estou atendendo cliente pelo WhatsApp, agora eu sou digital. Não. Então, pensar digital é você parar um pouco, repensar os hábitos que dos clientes mudaram. Por isso eu tenho que adequar meu negócio, por isso eu tenho que adequar meu produto, por isso eu tenho que capacitar a equipe, e capacitar a equipe faz o processo de mudar a cultura da cultura, né? E tudo isso a tecnologia permeia, né? E o marketing faz parte disso, assim, como que eu atendo os meus clientes de forma profissional no digital? Como que eu capacito minha empresa para ter canais digitais profissionais? O que é que eu tenho que mudar meu produto? Eu sou supermercado. O que é que eu tenho que mudar meu produto para atender bem? No primeiro momento, eu posso ter usado o WhatsApp, né? Para poder responder uma demanda de uma lista de compras do cliente da vizinhança. Mas mas se meu e-commerce lá não está funcionando, o que é que eu faço para melhorar meu produto? Como que eu posso ter pessoas na minha rede social respondendo meus clientes adequadamente? Como que eu melhoro o meu atendimento? Como que eu me diferencio minha proposta única de valor para não ser igual ao delivery do outro mercadinho da vizinhança? Isso. Então, e isso tudo passa pelo digital. Eu me lembro que nós temos aqui alguns shopping de atacado de confecção, onde tinha antes aquele representante atravessador, chegava aquela pessoa lá do norte e vinha para cá, essa pessoa levava para a indústria ou para a loja e ganhava 10% de comissão. Hoje é feita a primeira visita ou vê o site, a pessoa manda a coleção pelo WhatsApp, a pessoa diz, bota um modelo para poder vestir, o modelo veste na loja e recebe o desfile. Que é uma maneira de fazer, ou seja, é o que você já farol baixo. Ou seja, eu estou atendendo uma demanda, eu consigo satisfazer o cliente com o modelo, vendo a roupa, ela escolhe a coleção que quer e já encomenda e tirou o atravessador do meio. Tá? Voltando lá para o supermercado, eu vejo o seguinte, a experiência de compra do supermercado com os fornecedores, onde não vai ter aquela bateria de compradores, onde já tem aplicações que fica lendo a gôndola, quando o estoque baixa daquele nível, ele tira uma fotografia, já dispara a necessidade de abastecimento, que quem abastece vai lá para o promotor de venda, que já é um terceirizado da indústria, que vai para o seu mercado naquele momento, abastece a gôndola e já é feito o pedido eletronicamente. Ou seja, o representante caiu fora, o funcionário do supermercado não abastece, que abastece um terceiro, e essa mesma experiência vai com o cliente. Se eu tiver o mesmo processo com o cliente, onde eu sei o comportamento dele de compra, como as redes sociais fazem, né? Nós entramos em determinado lugar, o Google. O pessoal acha que o Google, cada vez que você entra numa página, ele guarda. O Pontes entrou lá no Jornal O Povo e leu a página tal. Então tem um assunto que gosta, ele já grava aquilo ali e vai guardando o meu comportamento para me oferecer um possível comportamento de compra. Né? Então é essa parte que vai ser bastante necessária nas empresas, porque os shops estão com um problema sério. Os shoppings estão virando parques de diversão e o parque agora nós não podemos ir lá no parque. Nem comprar, nem brincar. Né? Então, esse processo, né, de fazer isso. Né? Até eu estou com um amigo que está desenvolvendo um software para poder digitalizar o shopping fora do shopping. Que eu acho que ele teria dificuldade, hoje vai ter mais facilidade, porque o shopping não quer a pessoa fora do shopping. Ele queria dentro. O trânsito que gera a venda. E esse é um problema que os shoppings eles já identificaram, não foi de hoje, assim, eu já passei por outras reuniões também com pessoas de shopping e já vi alguns casos, assim, que não é algo que eles estavam pensando recentemente, eles já vêm visualizando esse problema da questão das pessoas usarem lojas só como showroom, né, acabarem comprando pela internet, etc. As próprias lojas de departamento que fizeram seus e-commerces e estão, né, se saindo até bem, com isso tudo. Então, assim, esse não é um problema novo. Então, do shopping visualizar esse problema. Mas o que aconteceu? Qual é o bastidor disso tudo? O bastidor é o seguinte, por mais que existissem iniciativas, não só nos shoppings, de mudança digital, elas não tinham velocidade. Então, o fator acelerador virou o Covid-19 e não tinham velocidade por quê? Eu não sei se você já ouviu falar, bem conhecido, do dilema do inovador. Então, o que acontece? O dilema do inovador ele toca no ponto que é a receita principal
da empresa, né, do estabelecimento. Então, muitas indústrias não viraram a chave, porque qualquer mudança naquela indústria, ela toca na principal receita. Então, ela fica demorando a mudar para a receita nova, né, fazer ajustes de rota para a receita nova, e tem resistência enquanto a isso, porque isso toca na receita principal dela. Então, aí vem a questão das fábricas. Você falou aí da questão dos e-commerce, né, da questão da representação. É um ponto. Então, assim, as fábricas, elas vendiam para as lojas físicas. Mudar para e-commerce exige que elas deem atenção a um canal de venda onde ela vai ter conflito e atrito no canal de venda anterior. Os jornais, jornal impresso e digital. Então, a gente também tem... Fazer uma virada de chave para o digital implica deixar de lado o impresso. Né? E aí você pode ir para qualquer outra indústria, que você vai ver que indústrias que tiveram dificuldade, que não são todos os negócios dentro da indústria que têm dificuldade, mas aqueles que tiveram dificuldade é porque já tinham uma receita madura, né? E qualquer passo num canal novo pode querer dizer que você tem que abrir mão do canal velho. Então, por isso que eu falo que para você fazer qualquer mudança de mercado, tem que ter o apreço pelo antigo, porque vai existir uma receita antiga que faz sentido para você ainda, e o apreço pelo novo. Então, você nem pode largar o negócio e seguir tudo que a pessoa que é 100% digital diz, assim, vai com digital, e esquece do antigo, e destruir o que você já construiu, uma receita que vai ser importantíssima para novos investimentos. E nem pode fechar os olhos para o que vem de novo, e não mudar o seu negócio. Quem muito bem fez isso foi a Netflix. Tem pessoas que nem lembram disso, né? Mas a Netflix, ela já foi uma empresa de alugar DVD. Então, ela alugava DVD, ela tinha uma situação onde ela não cobrava. Quando você atrasava, antigamente as locadoras de vídeo, elas cobravam quando você atrasava dias, né? Se deixava a fita. Então, você acabava que o negócio dele era aquela multa. O negócio deles era aqueles chocolates que vendiam ali na hora de levar o vídeo para alugar, né? E, na verdade, a Netflix, lá atrás, só bater aí a história da Netflix, vocês vão ver, lá atrás eles pensaram em alugar DVDs pela internet, né? Mas sem cobrar taxa. Então, eles já tiveram um diferencial da concorrência. Né? Então, eles alugavam DVDs. Depois disso, eles perceberam que o negócio estava no servidor. Então, o negócio era ter o negócio deles na internet. Mas eles não desligaram a chave e ligaram o digital. Eles fizeram isso de uma forma, né, transformaram a empresa no que ela é hoje. Então, e é isso que a gente tem que fazer. Esse processo de transformação, ele tem que acontecer olhando para a receita, sem perder a receita, sem ignorar o que você já tem e pensar no que vem por aí. Então, o dilema do inovador é isso, é você não conseguir abrir mão ou cegar para a inovação com medo de perder a receita principal. E às vezes tem até resistência a aderir à mudança. Então, e isso é muito complicado. Algumas empresas, essa questão, fala-se muito da cultura digital, mas algumas empresas têm resistência à mudança porque muitas pessoas trabalham em prol da receita principal. E aí que a gente precisa orquestrar. O CEO aí tem que ser um grande maestro disso tudo para conseguir fazer que essa transformação funcione. É o que eu vejo, por exemplo, no mercado imobiliário, que tem os corretores, isso é uma coisa que já está latente. O pessoal já está começando a ter a visita virtual, ou seja, o corretor de mostrar de imóvel em imóvel. Você não faz. Primeiro você faz uma visita virtual. Ao gostar do aspecto visual, você vai ver a qualidade do que está ali. Ou seja, você não vai mais transitar, né? Ou seja, tem aquele assessoramento do corretor diminui, né? Ou seja, isso vai ter uma certa resistência ainda. Mas já isso muda, né? Assim como o pessoal que ainda tem gente fabricando disco de vinil. É uma coisa só para atender um público X, né? Então, aí nós estamos nessa migração. Hoje ninguém compra mais nada. Música você escuta, não tem mais nada transitando. É só o conteúdo. Se a música é boa, compra. Você não vai ser mais comprar o conteúdo todo de um CD, você compra só aquela música. Então você, ou seja, o cantor de repente enchia
um CD com várias músicas, você tinha duas que eram boas. Hoje as duas vão vender e as outras vão ficar ali e acabou-se. Né? Então, essa adaptação. Né? Então, está chegando perto do nosso tempo, senão o Instagram vai nos derrubar, porque o tema é muito agradável. Né? Fala como é que seria o processo natural de uma digitalização de uma empresa para poder o pessoal fechar com a tua ideia, né? Que o foco é exatamente o teu mercado. Então, eu acho o seguinte, assim, a gente tem empresas aí de todas, pessoas de empresas de variados tamanhos, né? Então, tem gente que é profissional liberal, pequenas e grandes empresas. Então, assim, eu acho que o principal ponto número 1, não deixar o emocional abalar nesse momento, né? Uhum. Então, que eu tô vendo muita gente apavorada. Então, eu sei que não é um momento fácil, mas eu acho que o número 1 nós somos pessoas, gente, então a gente tem que parar e partir para a ação. A segunda coisa repense seu modelo de negócio, né? Reavalie o que você pode remanejar do seu modelo de negócio, porque não tem como você começar um digital sem redefinir prioridades, sem redefinir processos, você precisa olhar para o seu negócio. Redefinir o produto, então pense como que seu consumidor mudou de hábito. Então, se ele mudou de hábito, como que eu atendo esse consumidor? Como que eu posso gerar receita com um novo hábito que surgiu? As pessoas estão em casa. Vou falar para vocês, outro dia eu quis pedir uma pizza e não consegui, porque a minha pizzaria não abre meio-dia. Então, assim, poxa, o consumidor mudou. E a pizza é um negócio fácil, né? Assim, é a mesma massa, muda o sabor, digamos assim. Então, assim, eles estão perdendo receita. Então, olhe para o seu consumidor, veja o que mudou nele, para você remodelar o seu produto. Então, repense produtos para o alto e para o baixo. O que você pode fazer de forma simples para atender essa demanda já? E o que você vai precisar, que você reviu o seu modelo de negócio, o que você vai precisar transformar em tempo mais longo? Então, olhe para essas duas linhas. É importante para que você tenha receita logo e que você tenha uma receita futura. Se profissionalize, porque se você só faz o delivery pelo WhatsApp hoje, o seu concorrente também está fazendo. Então, você tem que ter uma proposta única de valor para entregar para ele e ser melhor do que o seu concorrente. E, após isso, revisitar também seu orçamento e sua estrutura, para que você possa, né, fazer essas modificações que você vai precisar com o tempo. Bons parceiros tecnológicos, seu Pontes falou aqui muito bem. Então, assim, você precisa de bons parceiros nesse momento, procurar referências, porque tem especialista caindo de todo canto. Então, é um momento para você buscar histórico, ver resultados antes de escolher os parceiros. E existem muitas ferramentas gratuitas na área de marketing digital, existem marketplaces que podem ser canais de venda também. Então, dá uma olhada nisso. Capacite as pessoas que estão trabalhando com você. Às vezes, a pessoa estava numa área. Então, como eu falei para você, às vezes a pessoa era uma caixa no supermercado, que você precisava de muitos caixas, ou precisava de gente no estacionamento, agora não precisa tanto, porque diminuiu, estou dando um exemplo só fictício. Então, de repente, faz mais sentido essas pessoas estarem te ajudando em outra área. Então, você está precisando de pessoas para entrega, para delivery. Então, como que você faz, né, para empacotar mais coisas que estão saindo? Como que você vai remodelar isso? Então, capacite essas pessoas. Então, cultura digital não se adquire do dia para a noite, então existe um tempo, por isso que eu digo que tem que ter farol alto e farol baixo. E, por fim, eu acho que a gente tem que testar as ideias, visualizar o que não está dando certo e mudar rápido. E continuar com farol alto e farol baixo. É um momento de parcerizar muito. Isso. Então, pensar em o que você pode parcerizar com o seu fornecedor. O que você pode fazer em conjunto? Eu estava vendo uma live agora de 2 especialistas em áreas diferentes se ajudando em trazer clientes um para o outro. Se você é profissional liberal, que tipo de produto você pode fazer? Foque, niche. Então, vai para o Instagram, niche. Qual é o seu público? Eu sou personal trainer. Qual é o seu público? Mulheres que acabaram de ter filho. Você vai ajudar nesse processo de fazer exercício em casa. Então, crie conteúdo para elas. Não seja genérico. Ache seu público. E Arenusa, e quem quiser achar a Arenusa virtualmente com trabalho à distância, como é que faz? Bom, me acha no Instagram. Estamos aqui no Instagram, essa plataforma, né? Com tantos milhões de usuários, então meu usuário é simples, @Arenusa, pode me procurar, entrar em contato por lá, que a gente bate um papo, vai ser um prazer falar com vocês. Então, pronto, e agradeço o convite, a gente está conversando aqui hoje. Obrigado. Obrigado. Fazia um tempo que a gente não se falava, né? Isso. Só pelo Instagram, só pelo digital. Isso. É um prazer sempre, né? E obrigado por sua atenção, tá? E espero que as pessoas tenham ajudado. A ideia de fazer essas lives é ajudar as pessoas a pensarem um pouco.
E a gente Exato. também, né? Acaba servindo para a gente também. Serve Tá para certo? todo mundo. Ok. Obrigado, viu? Um Tá, abraço. obrigada. Abraço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau a todos.